Que a graça, a paz do Senhor Jesus seja com você. Sou o pastor Rogério de Souza e estou aqui para apresentar a você o curso de formação em psicanálise pastoral. Um curso voltado para os pastores de congregação, líderes de departamento e aqueles que trabalham com aconselhamento familiar. Esse curso, ele compreende 4 encontros. Em cada um desses encontros, nós vamos trabalhar aqui as terapias psicanalíticas pastorais para a cura das pessoas. Quantas pessoas no hall de membros da nossa igreja estão adoentados emocionalmente, psicologicamente e também em graves crises existenciais. Não podem ficar desamparados pelo pastorado da igreja juntamente com seus auxiliares. Por isso, estamos trazendo aqui este curso para você. Tome parte nele, venha conhecê-lo. Nosso primeiro encontro, nós vamos trabalhar a terapia da presença. Vamos fazer aqui a dinâmica, demonstrando na prática de que a simples presença do pastor ou dos seus representantes dentro de um núcleo familiar já traz uma cura completa para aquela família. Ela sente-se acolhida, ela sente-se amparada, alguém para ouvir aquilo que ela tem a dizer e reorientar tudo aquilo o que ela pensa. A terapia da presença. No nosso segundo encontro, nós vamos trabalhar a terapia da vontade. Muita gente tem vontade de servir ao Senhor com alegria, com qualidade, mas não está conseguindo. A vontade está fraca e está sendo vencida pela má vontade e a falta de vontade. O que nós queremos é ensinar, através dessa terapia da vontade, como que o apóstolo Paulo conseguiu ativar esse motorzinho que existe dentro de cada um de nós. Vontade de servir a Deus com alegria e com qualidade. No nosso terceiro encontro, nós vamos trabalhar a terapia da ressignificação. As pessoas aprenderam errado e por terem aprendido errado, estão com um repertório de palavras muito negativas em relação ao Evangelho, à igreja, ao ministério e até mesmo a Cristo e a Bíblia. Nós vamos trabalhar a ressignificação de tudo aquilo que a pessoa pensa acerca desses temas e outros temas familiares também. Muitas pessoas já traumatizadas estão amarguradas de espírito. Como trabalhar com essas pessoas? Aqui, a terapia da ressignificação vai auxiliar você. E no nosso quarto encontro, nós vamos trabalhar a terapia do idealismo simbólico. Os sonhos que as pessoas têm. Muitas vezes elas julgam que são sonhos de revelação, quando na verdade é o inconsciente mandando uma mensagem para o consciente, e neste caso nós temos que trabalhar o simbolismo desta pessoa e como que nós vamos reorientar todo o discurso negativo que a pessoa tem de si, do mundo e das coisas para a cura da sua alma. Entra em contato. Nós estaremos nos sábados, nós temos uma programação de estarmos aí durante 4 sábados ao longo de 4 meses, apenas um encontro presencial por mês, para trabalharmos este curso de psicanálise pastoral. Vão perguntar, só os pastores podem participar? É um curso voltado para pastores, junto com as suas esposas e também as lideranças de departamento, aqueles que também têm vocação pastoral, mesmo que não tenha credencial pastoral, mas tem um ministério com jovens, adultos, senhoras, jovens casais, muita gente precisando de terapeutas que trabalhem com esta área. Entre em contato. Pastor Rogério de Souza, o número do WhatsApp 11 99947 4330. Vou atendê-lo com bastante satisfação e nós vamos ensinar aqui a escuta ativa e também a livre associação de ideias e palavras, que é o método psicanalítico. Que a paz do Senhor Jesus seja com você. Que a graça, a paz e a bondade do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo ao nosso projeto de psicanálise pastoral, fazendo hoje a nossa transmissão pelo Facebook.
simultaneamente. Aqui eu vejo a saudação, tá aqui, ó, salvação Cristo, né? Quanto tempo, meu pastor amigo fronteirista, nossos cabelos já embranqueceram, é verdade, né? Que Deus abençoe o nosso ministério, né? Está aqui também o nosso irmão Erlan, dando aqui a boa noite, professor Rogério, que a paz de Cristo seja com todos. Amém? Hoje estamos aqui para a nossa mentoria. Esta mentoria faz parte da nossa formação em psicanálise pastoral. Vocês acabaram de assistir aí um chamado. Esse chamado é para que você venha fazer parte deste projeto. Nós iniciamos esse projeto agora, estamos indo para o 3º mês. Toda sexta-feira nós temos as nossas palestras online voltadas para a psicanálise pastoral. Nas segundas-feiras eu estou fazendo com vocês a mentoria para poder aplicar as técnicas da psicanálise pastoral. E uma vez por mês, no primeiro sábado, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso encontro presencial. Agora no mês de setembro, justamente no feriado de 7 de setembro, será o nosso segundo encontro presencial, que também é transmitido pelo nosso projeto em todos os nossos canais, Facebook e também no YouTube. Temos aqui a nossa irmã Gislene Sintra, dando a paz a todos. E vamos diretamente aqui para o compartilhamento do documento. Este documento eu também vou enviar para vocês lá no nosso grupo. Vocês vão receber esse mesmo documento lá no nosso grupo. Aqui. Eu já abri para vocês aqui. Um documento em PDF. Como eu tenho várias janelas que estão abertas, aí demora um pouco, mas dá para vocês acompanharem. Perfeito. Como vocês veem aí, o documento diz respeito ao nosso curso de formação em psicanálise pastoral, e o tema de hoje é sobre a associação livre. É uma mentoria. Como que eu faço para colocar em prática aquilo que eu assisti na palestra sobre a terapia da presença? Nós indicamos ali 5 técnicas que podem ser aplicadas, não de uma vez, uma por vez. 5 técnicas aplicadas através da terapia da presença. Lembrando que, em síntese, o simples fato de um pastor, uma pastora, um irmão de igreja estar próximo a alguém que está sofrendo já é a terapia da presença. Mas não somente isso, porque é um tratamento. É um tratamento psicopastoral, clínico-pastoral. Na nossa primeira mentoria, nós conversamos sobre o quê? Nós conversamos sobre a interpretação dos sonhos. Mas não existe apenas a interpretação dos sonhos. É necessário também aplicar-se a técnica da associação livre. E o que consiste essa técnica da associação livre? Vamos lá. O método de livre associação de ideias e palavras é uma técnica central na psicanálise introduzida por Sigmund Freud, que permite ao paciente expressar livremente seus pensamentos, sentimentos e associações, e veja só aqui, sem censura. Vou até destacar para vocês aqui em amarelinho, porque essa palavra ela é importante. Sem censura. Quando aplicado na terapia psicanalítica pastoral, esse método pode ser adaptado para integrar aspectos espirituais e religiosos, proporcionando um espaço seguro para que o indivíduo explore suas experiências e crenças mais profundas. É importante nós sabermos que nós, dentro do nosso ambiente cristão, nós temos a nossa regra de fé. E a nossa regra de fé, ela é moral, moralizante, moralizadora. E
Em certo aspecto, essa moralização da nossa fé, ela vai colocar vários bloqueios para que as pessoas não se expressem livremente. Isso é comum. Não dá para as pessoas falarem que bem entendem na hora que bem entendem, num ambiente de liturgia, a partir do momento em que vem para a fé cristã. A maioria de nós vive bem com isso. Nós gostamos desse mundo regrado, ordinário e normativo e normalizado. Mas existe uma parcela de irmãos e irmãs que não, que fica ali no inconsciente. Veja só, o apóstolo Pedro, naquela noite em que ele negou ao Senhor Jesus, ele soltou impropérios. Ele não somente disse, eu não conheço esse homem. Ele disse praguejando, esconjurando. O apóstolo Pedro ele tinha esse material recalcado. Na noite em que o Senhor Jesus estava para ser traído, ele disse o seguinte, aonde estão as espadas? Aí apareceram 2 espadas entre os discípulos. Quando vieram para pegar o Senhor Jesus, Pedro sacou da espada e foi para matar um dos homens que estava ali, apesar dos ensinos de Jesus de que não era para nem sequer devolver um tapa na cara. Pedro estava pronto para assassinar alguém para defender Jesus. Na psicanálise pastoral, nós trabalhamos com esse material recalcado. Pedro ficou 3 anos com o Senhor Jesus reprimindo a fúria que ele tinha, aquela fúria sanguínea, tanto nas palavras quanto nas suas ações e atitudes. Assim, embora a maioria dos nossos irmãos e irmãs fique bem no ambiente de igreja, cumpra as regras, as normas, tenha lá um senso crítico muito bom, existe uma parcela de irmãos que não, que estão simplesmente recalcando seus ressentimentos, suas raivas, seus ódios, suas frustrações. É direcionado para estes irmãos que nós temos a psicanálise pastoral. Por quê? Este de quem estou falando é marido de alguém, é esposa de alguém, é mãe de alguém, é filho de alguém. Isto é, a pessoa não está isolada na igreja, ela pertence a um núcleo familiar, e se ali a família tiver 5 pessoas e 3 estão indo bem e 2 estão indo mais ou menos das pernas, é para esses 2 que é voltada a psicanálise pastoral. E por isso eles precisam de uma terapia. É essa terapia da presença do pastor psicanalista. Lembrando que o pastor psicanalista não necessariamente é aquele que recebeu uma credencial, uma ordenação ao ministério, mas aquele que faz um trabalho pastoral. Pode ser um líder de departamento. Sim, pode ser um cooperador, alguém que trabalha com um aconselhamento familiar. Dito isto, que já foi dito tanto anteriormente nas nossas palestras anteriores, você já sabe que a pessoa tem que ter liberdade para falar livremente, sem ser censurada. Porque a censura já está no ambiente social, a censura já está no ambiente religioso, no litúrgico e até dentro de casa. Só que esta censura será retirada no momento da terapia para que a pessoa possa ter tranquilidade em falar do jeito que ela quiser falar, porque ali não tem o certo e o errado naquele momento, porque nós queremos, na verdade, é acessar o material inconsciente. O material consciente é esse que nós acessamos numa conversa formal, mas o inconsciente é igual como eu disse para vocês, quando Pedro estava ali esquentando a mão e que o acusaram de ter conhecido Jesus e ele soltou impropérios. Este é o material inconsciente que interessa ao pastor psicanalista. Deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Estou acompanhando vocês aqui pelos comentários no Facebook, tá bom? Até agora, a irmã Gislene Sintra. E estou transmitindo pelo StreamYard também, para aqueles que têm o Facebook. Criação de um ambiente acolhedor e seguro. Veja só, primeiro passo, já que nós vamos tratar alguém que vai se propor a uma terapia,
O primeiro passo essencial para a aplicação do método de livre associação em uma terapia pastoral é a criação de um ambiente acolhedor e seguro. O terapeuta pastoral deve assegurar que o paciente se sinta à vontade para compartilhar seus pensamentos e emoções sem medo de julgamento ou repreensão. Isto é especialmente importante em um contexto pastoral, onde a dimensão espiritual pode estar profundamente entrelaçada com questões de culpa, arrependimento ou esperança. A criação desse ambiente é fundamental. Por exemplo, a livre associação você não consegue fazer na casa da pessoa, porque a casa da pessoa, que é o ambiente onde a gente faz a terapia da presença, a casa da pessoa sempre tem alguém mais. E é impróprio se fazer uma terapia, a não ser que seja uma terapia de grupo, mas é impróprio se fazer uma terapia tendo uma outra pessoa por perto, ouvindo aquilo que o paciente tem a dizer. A única pessoa com quem ele quer se abrir de fato e de verdade, sem ser censurado, é com seu terapeuta, porque existe aquele sigilo, o sigilo que ele é fundamental entre aquele que está falando e aquele que está ouvindo. Quem está falando? O paciente. Quem está ouvindo? O terapeuta. Se vai na casa da pessoa, é inapropriado justamente por isso. Sempre tem alguém interrompendo. Nesse caso, para se aplicar a terapia da presença na psicanálise pastoral, o terapeuta, o pastor, precisa ter um lugar aonde vai conversar com essa pessoa. Pode ser na congregação, pode ser na igreja, pode ser numa sala, pode ser numa clínica. O importante é que o ambiente seja acolhedor, singelo e que seja possível manter ali a discrição, para que a pessoa se sinta à vontade para falar aquilo que ela não consegue falar em público, aquilo que ela não consegue falar perto dos seus familiares. Aí existe uma técnica para você poder fazer esse acolhimento. Leia aqui. Use uma linguagem acolhedora e mantenha uma postura aberta e empática. Reforce que não há respostas certas ou erradas e que o processo é totalmente confidencial. Nós aprendemos na psicanálise que todos nós temos um mecanismo de defesa. Esse nosso mecanismo de defesa, ele é natural. A nossa psique, enquanto ela está sendo formada, ela vai aprendendo a se defender, justamente para que a gente não fique aí vulnerável a tudo que dizem e a tudo que falam. Por isso, o primeiro passo para uma pessoa é justamente dizer o seguinte: manter ela calma, tranquila, confiante de que nada do que ela disser ali será usado contra ela, nem em público e nem naquele particular ali. Essa é a linguagem de um terapeuta. É do acolhimento, é o da pacificação, é o de desarme. Põe a espada na bainha. A nossa conversa aqui é uma conversa terápica. Mas eu cometi o pior dos crimes, o pior dos pecados. A palavra de Jesus, quando ele acolheu a pecadora, aquela lá que estava sendo acusada pelos algozes, qual que foi a palavra que ele deu para ela? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco. Vai e não peques mais. Este é o exemplo de um pastor psicanalista. É alguém que sabe muito bem que naquele momento de vulnerabilidade, de exposição, a mulher precisa de um acolhimento, o paciente precisa de um acolhimento. Por isso, aprenda a dominar o repertório das palavras boas. O Senhor Jesus, ele disse que todo escriba instruído acerca do reino de Deus tira coisas novas e antigas do seu bom tesouro. É isto. Por isso, assista bons filmes, ouça boas músicas, leia bons livros, ouça bons pregadores com bons sermões, porque você está sendo chamado para o ministério onde você precisa ser
empático, tranquilo, com uma linguagem sã e irrepreensível, disse o apóstolo Paulo, para que o adversário não tenha do que nos acusar. No grupo, dizem que estão com dificuldade para entrar. Eu estou aqui acompanhando, né, o nosso grupo aqui no WhatsApp. Deixa eu colocar também aqui de psicanálise pastoral. Vou colocar aqui o link mais uma vez, é o mesmo link. Vocês podem entrar por este link aqui, tá bem? A gente está se adaptando, por quê? Porque o nosso canal do YouTube, ele está sob observação. Está sob observação porque fizemos uma palestra lá sobre a grande tribulação e usamos uma palavrinha que não pode ser utilizada de forma nenhuma. Não era nenhum palavrão, mas a inteligência artificial entendeu que usando aquela palavra do jeito que eu usei ali, estava causando desinformação. Aí o YouTube me mandou uma repreensão severa, dizendo que se esse menino falar isso de novo, vai perder o canal. Por isso que nós estamos aqui no Facebook com vocês. Então, paciência, até o castigo passar. Vamos para o segundo passo, tá bem? Integração de questões espirituais. A terapia pastoral frequentemente envolve questões espirituais e religiosas. Nessa abordagem, é crucial que o terapeuta integre esses aspectos durante a livre associação, permitindo que o paciente explore sua fé e dúvidas em relação a Deus, à espiritualidade e ao propósito da vida. Se você ler os Salmos, eu tenho aqui na minha biblioteca, tá bem aqui, tá bem, ó, é o Tesouro de Davi, nessa direção aqui, de Charles Spurgeon. Você lê os Salmos, e os salmistas, eles não têm alguns freios que você e eu temos quando estamos orando. Muitos dos salmistas soltam o verbo diante de Deus, dizendo claramente que eles estão sem fé. Não é que eles terminam o salmo sem fé, mas eles perguntam: onde que está Deus? Por que que o Senhor me abandonou? Por que que o Senhor me deixou? Por que que o inimigo está prevalecendo sobre mim? E essas questões existenciais, elas atormentam a mente de muita gente que é crente agora no século XXI, na sociedade pós-moderna. Certa vez, eu vi uma entrevista entre um espiritualista e um pastor. Então, havia um debate e a questão é: por que que o espiritualista ele não era crente? E por que que ele se voltava, no vocabulário dele, por que que ele se voltava para o mundo ocultista? E ele dizia: porque no mundo ocultista tudo acontece mais rápido. O Deus de vocês é muito lento. Assim, nós que vivemos com a fé cristã, ouvimos no mínimo 2 a 3 sermões semanalmente. Nós nos alimentamos dos louvores de vitória. Nós somos bombardeados pela informação de que o fracasso ele é inaceitável. Mas no dia a dia, nós enfraquecemos, adoecemos, perdemos, e não perdemos só bens materiais, perdemos a paciência. E ao mesmo tempo, temos que recalcar um ressentimento, afinal de contas, nós somos crentes e temos que ser exemplo para os demais. Mas não funciona muito bem na prática e precisamos colocar isto para fora. Na livre associação ou na associação livre, a pessoa já está confortável para ela dizer que ela perdeu a fé, que ela não crê. Uma vez me perguntaram se eu já passei por crise de fé. Eu respondi para a pessoa: aquele que não passa por uma crise de fé não amadurece. Então eu já passei por crises gravíssimas de fé. E foi Deus que me socorreu. Se Deus não houvesse me socorrido, não estaria aqui conversando com vocês sobre terapia pastoral. Estaria falando de outro assunto. Assim, existem muitos dos nossos assuntos que são
tabu, estão proibidos de serem falados no público, mas não significa que não é uma realidade. Assim, a pessoa passa por muitas crises de fé, quando perde um emprego, quando sofre uma tragédia. Nós estamos vivendo hoje, no dia 12 de agosto, nós estamos vivendo a semana de luto por mais de 60 pessoas que partiram em um acidente de avião. E qual não é a minha surpresa quando ontem, participando do culto de Santa Ceia, foi anunciado o nome de um dos tripulantes que estavam ali, um dos passageiros, tripulantes não, um dos passageiros que estava naquele avião, membro da nossa igreja, um irmão jovem, crente, filho de crente, promissor, estava naquele avião que caiu. Quer dizer, a família fica inconsolável. Você vê, Herodes manda matar crianças que têm menos que 2 anos de idade. Crianças que são arrancadas dos braços de suas mães. E o que o evangelista Mateus diz? Que se cumpriu a palavra de Jeremias, porque em Ramá se ouviu a voz de lamentação de Raquel, chorando por seus filhos, porque eles já não existem mais. Essas tragédias são terríveis. E elas dão um baque na alma de muita gente. Continuar vivendo a mesma fé que a gente tinha, depois de passar por uma tragédia, é para poucos. A grande maioria estaciona mesmo, trava mesmo. E a pessoa precisa de alguém para ouvir ela dizer que ela perdeu a fé. Jó, no ápice da sua angústia, ele diz: onde está o Deus que me criou? Veja só, nós estamos aqui para fazer a terapia e não para agravar a situação de alguma pessoa. Vejo que aqui nosso irmão José Silva conseguiu chegar, né? Dando a paz a todos os irmãos. Amém, irmão José Silva? Essa novidade de nós trabalharmos aqui pelo Facebook dificulta para algumas pessoas. Olha aqui nossa irmã Maria Rejane dando a paz. Paz, mãe. Tudo bem? Satisfação. É bom que pelo Facebook a gente consegue rever algumas pessoas, né? Que a gente já andou na caminhada, já fizemos aí cursos juntos, né? Técnica. Estamos falando sobre a integração de questões espirituais. Lembre-se que você está fazendo psicanálise pastoral. Não é aquela psicanálise do ateu, não é aquela psicanálise do profissional da saúde mental. Você é um irmão, uma irmã que está ajudando outro irmão e outra irmã numa situação de crise. Incentive o paciente a incluir reflexões espirituais em suas associações livres. Pergunte como suas crenças influenciam seus sentimentos e pensamentos ou como determinadas situações são percebidas à luz de sua fé. A incógnita é saber, o meu parente, meu parente não aceitou a Jesus. E por parente pode ser um parente de primeiro, de segundo, terceiro ou quarto grau. Meu ente querido, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, ele partiu e ele não fez a profissão de fé. Ele não disse diante de um auditório que Jesus é o Senhor. Ele levou uma vida desregrada. Será que na última hora ele aceitou a Jesus? Será que agora ele está descansando no Senhor? Aí a pessoa fica atormentada do lado de cá. Por quê? Quando morre firme e forte, que estava cantando no coral, pregando no culto, a gente tem aquela convicção de que Jesus levou para o céu. Mas e aquele que não passou por isso? Aí a pessoa está perdendo o último fio de fé, porque parece que Jesus não ouviu as suas orações. Ali está você dando liberdade para a pessoa se queixar, se lamentar, se lamuriar. Leia o livro das Lamentações de Jeremias e leia o livro de Eclesiastes. Esses 2 livros dão vazão para a queixa humana. E qual que é a queixa? A queixa de que parece que o castigo está acima da proporção do mérito. Parece que realmente a pessoa foi flechada de ponta a ponta, sem piedade, sem dó, e está esquecido no mundo. Se até os profetas tiveram essa liberdade de escrever, e a gente diz,
por inspiração do Espírito Santo, as suas lamentações, quanto mais um dos nossos irmãos e irmãs. Dê liberdade para se lamentar. Você não precisa, nesse momento, explicar o que significa, porque a associação livre é a pessoa que vai, depois, fazer associações de ideias e palavras do que ela entende do que está acontecendo. Pode-se até sugerir, sugestionar, mas não pode se determinar se é isto ou se é aquilo. Nós estamos falando de uma ciência que são ciências humanas. Professor de teologia, sim, irmã Regiane. Fizemos aí uma caminhada juntos, né? Deus abençoou aquele estágio e creio que continua te abençoando. Assim estamos nós também trabalhando aqui a palavra do Senhor. Vamos para o próximo. 3, são 5, tá bom? Utilização de textos religiosos como estímulos. É importante, deixa eu colocar aqui para vocês verem o compartilhamento. Veja só. Tá aqui, ó. Utilização de textos, tá bem aqui, ó, no 3, tá vendo? Ó. Utilização de textos religiosos como estímulos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Alguém que vai fazer um tratamento terápico, psicoterápico, com alguém que é da fé, que é crente, precisa conhecer a Bíblia bem. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que nós pregamos. Ler o Evangelho. Você pode ler todos os livros que tem na sua biblioteca, você pode comprar mais e mais livros. Mas a Bíblia tem que estar no seu coração. Palatável. É a palavra de Deus que faz parte de uma terapia pastoral. Nós temos aí o conhecimento das ciências humanas, do pensamento dos homens. Mas a gente não se aparta da lei de Deus. Não se aparta do Evangelho. É o texto bíblico que tem poder espiritual para fazer a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, pensamentos e sentimentos. Está apta para discernir. Hebreus capítulo 4. Por isso você não vai se apartar da Bíblia de forma nenhuma. Muito pelo contrário, vai relevar. Os textos religiosos podem servir como poderoso estímulo para a livre associação. Passagens bíblicas, salmos, orações podem desencadear associações que revelam aspectos inconscientes da vida espiritual do paciente. Técnica. Escolha uma passagem que seja relevante para a situação atual do paciente e peça que ele associe livremente palavras, imagens ou sentimentos que surgem ao ouvir ou ler o texto. Veja só, vou fazer o exercício com você neste momento. Sansão nasceu predestinado para libertar Israel. O anjo disse isso claramente, que o Sansão estava ali e ele estava ali para isso mesmo. Deixa eu colocar aqui um texto. Eu estou usando o StreamYard, tá bem? O Sansão, ele nasceu predestinado para ser vitorioso. E foi vitorioso a vida inteira. Ele nunca perdeu batalha nenhuma. Até o dia em que ele caiu nos braços de Jezabel. De Jezabel não, troquei até o nome da mulher. Que também, né, desencaminhou Israel. Mas ele caiu nos braços de Dalila. E aí Dalila, com seus subterfúgios, entregou ele ao inimigo e ele ficou cego. E como cego, sem os seus cabelos, ele foi lançado numa masmorra. O cabelo cresceu, a fé voltou e ele fez uma oração. Ele pediu a Deus que Deus restaurasse a força dele para que ele se vingasse pelos seus 2 olhos. Essa é uma história trágica. Mas aí você adapta. Se Deus ouviu Sansão
numa situação como aquela, pedindo vingança pelos seus dois olhos, o que Deus não pode fazer por nós? Pelo seu paciente, que está com aquela vontade de justiça, que foi injustiçado, que parece que caiu no esquecimento. Ele pode fazer uma oração. E você pode ajudá-lo na oração. Não precisa ser aquela oração de microfone. Pode ser a oração do coração. Por que, Senhor? Por que comigo? Por que agora? Por que dessa maneira? Você pode ajudar a pessoa fazendo o uso de um texto bíblico. Você tem muitos textos assim no Antigo e no Novo Testamento também. Então não se aparte da tua boca o livro desta lei. Chegou aqui o nosso irmão Astor Noé, na paz do Senhor Jesus, né? Está assistindo do Paraguai. Que bênção, né, meu irmão? Saudação aí a todos os nossos irmãos que estão no Paraguai. O Senhor é contigo. Vamos agora para mais um passo. Estamos caminhando. Quarto, exploração de conflitos internos relacionados à fé. Muitas vezes, indivíduos em terapia pastoral enfrentam conflitos internos relacionados à sua fé, como dúvidas, culpa ou ressentimento. A livre associação pode ajudar a trazer à tona esses conflitos ocultos, proporcionando uma oportunidade para trabalharmos de forma terapêutica. Técnica: estimule o paciente a falar sobre os seus sentimentos em relação a Deus, suas crenças ou práticas religiosas. Não tente direcionar ou corrigir, mas sim escutar e compreender a profundidade dos conflitos apresentados. Como nós precisamos pregar contra a prática do pecado, nós pregamos. Mas ao mesmo tempo que a gente aponta onde que a pessoa está doente, a gente aponta também qual que é o remédio dessa doença. Acontece que o cérebro ele tem aquele negócio do mecanismo de defesa. Quando começa a ouvir uma pregação sobre o pecado, imediatamente a culpa toma conta do cérebro, da alma e do coração. E muitas pessoas não conseguem prestar atenção no resto do sermão, na mensagem de paz, de perdão, de reconciliação, de recomeço. Acontece alguma coisa e a pessoa carrega o peso da culpa. Ora, muita gente simplesmente bate no peito. Eu não sou digno de ser chamado de seu filho. A oração do filho pródigo. Trata-me como um dos teus empregados. Veja só o grau de comiseração em que o filho estava. Ele não está consciente do pai que ele tinha. E por isso a pessoa carrega culpa, medo, vergonha. O apóstolo Pedro, por ter negado o Senhor Jesus, ele ficou com muita vergonha do Senhor Jesus, porque ele disse que ele ia até as últimas e ele não foi até as últimas. Mas como que o Senhor Jesus tratou ele? Falando de amor, falando de recomeço. Inclusive, se você quiser, entre em contato pelo telefone 999474330. Vou colocar para vocês aqui, que é o meu número de WhatsApp, 999474330. E eu vou enviar para você a mensagem que Deus nos concedeu ontem. Ontem estive ali atendendo um convite do nosso pastor Franklin, na igreja de Barueri, e levamos uma palavra justamente nesta direção. Tempo de recomeço, tempo de retomada, tempo de recomeçar, de fazer melhor, fazer bem, não ficar preso numa mágoa do passado, num erro, num grande fracasso, sabendo que o Senhor Jesus morreu por você na cruz, morreu para te salvar, não somente do inferno que está aí à frente, mas também de um passado de pecados. Isso que nós pregamos ontem. Você pode entrar em contato. Por isso, preste bem atenção. Aqui está a técnica. Estimule o paciente a falar sobre seus sentimentos em relação a Deus, suas crenças ou práticas religiosas. Não tente direcionar ou corrigir, mas sim escutar e compreender a profundidade dos conflitos apresentados. E daí nós vamos agora para o quinto passo. Reflexão
e interpretação integrada. Após o processo de livre associação, é importante que o terapeuta pastoral ajude o paciente a refletir sobre as associações feitas. Essa reflexão deve integrar os aspectos psicológicos e espirituais, oferecendo uma compreensão mais ampla do que foi revelado durante a sessão. Aí tem aqui a técnica. Após o período de livre associação, converse com o paciente sobre as associações feitas e ajude-o a encontrar significados que unam sua vida espiritual e emocional. Isto pode incluir a análise de como as crenças religiosas influenciam suas emoções e vice-versa. Vamos finalizar. Jesus disse que então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está ilustrado. Deus iluminou os olhos do seu entendimento. Você deixou aquela imaturidade e agora você está sendo um curador de almas. As pessoas têm seus medos, seus temores, seus tabus, seus preconceitos. E você, por conhecer Deus, a Bíblia, e ter o Espírito Santo, está responsável em libertar a pessoa dos seus preconceitos, seus medos e seus temores. Não significa que ela vai estar liberada para o pecado, muito longe disso, mas ela vai estar liberada para viver sem medo. Obviamente que a gente não vai aqui cauterizar a mente das pessoas, dizendo que tudo está liberado, pode fazer, porque é tudo da lei. Nada disso. Mas a pessoa que já está carregando um fardo muito pesado, o que é que a Bíblia diz? Não imporei sobre vocês outra coisa, senão que vocês façam aquilo que já receberam. Está o Senhor Jesus falando assim ao anjo da igreja de Sardes. Assim, tem pessoas que ele só precisa de um mínimo, de uma oportunidade, de uma chance, e encontrou você à beira do caminho. Agora você ajuda a carregar essa cruz. Terminamos a nossa mentoria dessa noite com as considerações finais. O método de livre associação, quando aplicado em uma terapia psicanalítica pastoral, pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar o paciente a explorar e integrar aspectos emocionais e espirituais. O terapeuta deve estar preparado para lidar com as complexidades que surgem dessa integração e oferecer um espaço de compreensão e cura que abrange toda a experiência humana, incluindo a dimensão espiritual. Nós militamos no Espírito, é o que diz a palavra de Deus. Muito bem, chegamos aqui ao final da nossa mentoria nesta noite. Esse título que você está vendo aí, ó, Psicanálise Pastoral e Filosofia Pré-Socrática, diz respeito ao curso que nós estamos fazendo. Na sexta-feira, nós teremos aqui esta palestra, Psicanálise Pastoral e Filosofia Pré-Socrática. Será a segunda palestra. Então, você não pode perder. Se programa para o dia 7 de setembro, estar conosco ali presencialmente ou depois assistir online. Amanhã, terça-feira, é dia de aula de teologia. Nós estaremos aqui através do Facebook, trazendo aulas para vocês também. Vamos dormir, né? Tarde da noite, 11 horas. Fiquem na paz, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.